Eu acho que os pontos principais é o financeiro, é o jurídico e a administração que nós temos que correr para poder entender o que está acontecendo. Estamos já trabalhando para isso. E o que nós queremos falar sobre a questão da terra arrasada, porque a situação que nós encontramos, né, a gente precisa pagar alguma coisa hoje e não tem dinheiro. Eu fui lá no caixa, perguntei onde está o dinheiro? Não tem. Temos que correr atrás para conseguir. Então, é assim a situação do Corinthians que vive o dia a dia. E nós temos que mudar essa situação. Não temos uma varinha de condom para chegar aqui e mudar de imediato. Nós precisamos de trabalhar, muito trabalho, dedicação, para que a gente possa chegar e resolver esses problemas. Eu acredito que nós temos um período curto aí para a gente trabalhar, mas nós vamos, com dedicação, com arrojo, nós vamos resolver esses problemas. Não digo que vai ser de imediato. Evidentemente, ninguém, vou repetir, ninguém tem uma varinha de condom para resolver todos os problemas de imediato. Ninguém tem e nós também não temos. Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo neste canal maravilhoso, Torcedor Inteligente Futebol Clube, o seu TIFC, galera. Bom, como todo mundo já sabe, meu nome é Pedro e hoje eu tô aqui de casa gravando do meu estúdio / escritório dos subúrbios de Brasília, beleza, galera? E hoje vim aqui para falar do Corinthians novamente, né? Mas hoje o papo é um pouco diferente, o papo hoje é direto com você, torcedor corintiano, tá? Você, torcedor corintiano, vai ter um papel muito importante na reconstrução do Corinthians, tá? E só para dar ali um contexto, o Corinthians ontem foi eliminado da Copa Sul-Americana, o Augusto Melo foi afastado, o indiciado pela Polícia Civil de São Paulo. Ou seja, o Augusto Melo aí, o presidente do Corinthians, está todo enrolado e conseguiu enrolar o Corinthians ainda mais, tá? Mas, galera, eu quero já deixar claro aqui que o que está acontecendo no Corinthians hoje foi só o último pingo d'água dentro de um copo que já estava cheio e tudo transbordou e acabou culminando nisso daí que a gente está vendo hoje, tá? Não adianta Duílio vir falar alguma coisa, André Sanches vir falar alguma coisa, porque todos os presidentes do Corinthians que antecederam Augusto Melo têm culpa, alguma parcela de culpa nesse turbilhão aí que o Corinthians se meteu, tá? Então assim, o Augusto Melo só foi o último pingo no copo de água para poder transbordar tudo, tá, galera? E eu quero falar aqui nesse vídeo hoje com você corintiano para tentar trazer uma visão para você de como você vai poder ajudar o seu time a sair desta draga, desse lamaçal, tá, galera? Então, torcedor corintiano, você que gosta de futebol, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou passar a visão para vocês e tentar aqui de alguma forma ajudar o torcedor corintiano a lidar aí com essa situação, beleza? Já vai deixando um like aí, compartilhe o vídeo com sua galera aí, com seu amigo corintiano, tá? Para essa mensagem se espalhar por todos os corintianos e vocês aí tomarem uma posição de cobrança e de austeridade com a diretoria nova aí que vai assumir, tá, galera? Então aqui, continuando o contexto, só para passar aqui e recapitular um pouco, o Corinthians ontem foi eliminado na Sul-Americana pelo Huracan, pelo time reserva do Huracan. É bom frisar isso, porque o Huracan vai decidir o torneio Apertura lá da Argentina no final de semana, pode se sagrar campeão argentino, e com isso eles mandaram o time reserva, só tinha 2 titulares. Então o Corinthians perdeu, foi eliminado aí com a questão do resultado lá do América de Cali, que empatou, e no saldo de gols foi eliminado, né? Mas a derrota por Huracan foi o peso, né? E aí, no mesmo dia, aliás, no dia 26, o Augusto Melo foi afastado pelo Conselho Deliberativo do clube, com uma votação expressiva a favor do afastamento dele, 176 votos a favor e 57 contra. E o Augusto Melo ainda foi indiciado aí pela Polícia Civil por conta lá das irregularidades no contrato lá com a Vai de Bet, tá, galera? Então, esse é o contexto atual do Corinthians, tá?
Sobrou aí a Copa do Brasil e o Brasileirão. O Dorival Júnior até deu uma entrevista lá falando que vai brigar nas duas competições, mas na minha opinião vai ser muito difícil, tá, galera? Mas aqui continuando, com a saída do Augusto Melo, assumiu o vice dele, o Osmar Stabile, acho que é assim que diz o nome dele. E politicamente o Corinthians tem dois caminhos aí agora, tá? Nos próximos 5 dias, o cara vai ter que chamar o Conselho Deliberativo de novo, convocar uma assembleia de sócios para poder votar se o afastamento do Augusto Melo vai ser definitivo ou não. Ou seja, o Augusto Melo ainda tem uma chance de voltar a ser presidente do Corinthians, mas diante da votação expressiva lá no Conselho Deliberativo, eu acho que é muito difícil ele conseguir esse retorno aí. Então o Corinthians vai estar sob nova direção, tá, galera? E aí a coisa, né, só se complica e se os caras confirmarem aí o afastamento dele, vai ter que ter uma eleição só com os conselheiros, né? Então os conselheiros vão decidir quem será o próximo presidente do Corinthians. E aqui que tá o ponto, torcedor corintiano, tá? Aqui que tá o ponto do vídeo. O próximo presidente do Corinthians, ele precisa ser cobrado, tá? A diretoria, a próxima diretoria, o presidente, ele precisa ser cobrado pelo torcedor. E assim, não adianta ir lá na Neoquímica Arena, ficar gritando que para jogar no Corinthians tem que ter disposição, time de sem vergonha, não sei o que, esses cânticos aí para cobrar jogador. Porque, galera, o que está acontecendo dentro de campo no Corinthians é só o reflexo do que acontece internamente, o que acontece nos bastidores, tá, galera? Porque assim, o time tá fudido de grana, não tem como fazer grandes investimentos, tá fazendo investimentos sem poder, e isso daí só tá gerando a bola de neve que né, o próprio presidente aí, o vice que assumiu do Melo, já deu uma entrevista dizendo que não tem dinheiro para pagar nem a parcela do Profut. Então, assim, a coisa tá degringolada, tá tudo desajustado e o Corinthians ele precisa, o quanto antes, o mais rápido possível, ter uma política de austeridade, ter uma política de saneamento das dívidas, uma política de governança, de gestão, galera. Os processos, tem que se delimitar processos dentro do Corinthians. A coisa não adianta ficar gritando para jogador enquanto a diretoria está só fazendo, né, só fazendo M. Então, assim, não adianta, tá? Torcedor corintiano, vai por mim, que não adianta ficar gritando para jogador e não adianta ficar cobrando jogador, ficar ameaçando jogador em rede social, não adianta nada disso. Quem tem que ser cobrado, e a partir de agora vocês já tem que se mobilizar para isso, é a diretoria, é o próximo presidente, tá, galera? E assim, o próximo presidente do Corinthians, o cara tá com um abacaxizaço na mão, ele vai assumir uma pica, tá? Uma pica bem grande, porque assim, o Corinthians, galera, apesar de ter uma grande arrecadação, o Corinthians deve muito, tá? E o Augusto Melo só piorou essa situação, né? Aumentou a dívida do clube em 800 milhões. Então, assim, não dá pro Corinthians ficar fazendo gasto, ficar comprando jogador, ficar pagando salário de jogador alto. Não tem como, galera. Vai ter que ter aí um momento, e na minha opinião chegou o momento, porque se deixar essa coisa prolongar ainda mais, o Corinthians, galera, pode sucumbir, né? E assim, a torcida é muito grande, a torcida não vai deixar e tal, não sei o que. Isso daí só vai até a página 2 do livro, tá, galera? Porque a torcida se enganjou aí para poder pagar a arena, teve aquele ânimo, aquele, né, empolgação inicial, mas até agora a vaquinha aí feita pela Gaviões da Fiel não chegou no valor nem próximo de pagar a arena, e o valor que foi arrecadado até agora só pagou os juros do ano, né? Então, assim, não é a torcida em si, o que ela pode fazer é continuar mobilizada, comprando, consumindo produtos do Corinthians, indo na Neoquímica Arena, cobrando, já que a Gaviões da Fiel tem tanta entrada lá quanto a diretoria, pelo menos com o Augusto Melo tinha muita entrada, vamos ver agora com o próximo presidente, mas
eles, pelo menos o que eu acompanho aqui, eles têm lá uma função de cobrar, de fiscalizar. Então é a hora de cobrar a austeridade, tá, galera? Não adianta, vai por mim, não adianta ir na Neoquímica Arena, ficar cobrando jogador, ficar perseguindo jogador em restaurante, em jogador que foi pra balada, isso daí porque é só reflexo. Se o Corinthians não tiver uma gestão empresarial, uma gestão de governança, de processos, de saneamento de dívidas, o Corinthians pode sucumbir. E no momento, galera, o pior que pode acontecer com o Corinthians é ele ser rebaixado. Então, assim, é tentar a torcida abraçar esse time que tá aí, porque eu acho que o Corinthians também não vai ter muita margem aí para trazer jogador agora nessa janela. Então, o time que tem é esse daí, é com Dorival Júnior mesmo. Então, abraçar o time, empurrar o time para não cair, tá? E assim, o Dorival foi na entrevista coletiva, falou que vai brigar pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil, mas sendo bem realista, torcedor corintiano, o Brasileiro é impossível o Corinthians ganhar, tá? Impossível. Palmeiras e Flamengo vão disputar aí de novo, tá? Isso daí já nessas 10 rodadas aí já ficou bem claro. O Bragantino é o único que está ali mais próximo, então no final aí, se continuar nessa tocada aí, vai ser Flamengo e Palmeiras. E é muito difícil competir com o Flamengo e com o Palmeiras, porque os dois clubes estão saneados e tem condições de fazer investimentos, trazer jogador, enfim, pagar salário alto sem comprometer as finanças, sem se enrolar igual o Corinthians fez, né? Então, assim, é hora de cobrar do próximo presidente uma gestão, cara, uma gestão empresarial, uma gestão de governança, de processos, de saneamento de dívida. E assim, torcedor corintiano, vai ser um período amargo, um período difícil, mas o que o Corinthians tem que fazer, no meu entendimento, é um planejamento de no mínimo 3 anos, tá? Levando aí em consideração a arrecadação do clube, né? Então, assim, num planejamento de 3 anos para tentar chegar a essa dívida mais próxima da arrecadação, tentar enquadrar a dívida dentro da arrecadação do clube, que é uma arrecadação grande, né? De mais de 1 bilhão. O Corinthians aí, ao que tudo indica, deve 2 para mais. Então vamos dizer assim que em 3 anos o Corinthians consiga pagar aí 900 milhões em dívidas, tá? É uma margem alta, eu estou jogando aqui para alto, mas se tiver gestão, se tiver austeridade, é possível, tá, galera? Então vamos colocar aí que em 3 anos o Corinthians consiga pagar 300 milhões em dívidas, ou seja, em 3 anos o Corinthians consegue trazer a dívida para dentro da arrecadação, né? E vamos dizer aí que o Corinthians consiga variar a arrecadação dele aí para 1,3 bi, então vai ter superávit em 3 anos, né? Mas veja, tem que ser um planejamento de médio prazo, 3 anos ali, um médio prazo, para longo, tá, galera? Então tem que ser de 3 anos para 5 anos aí, para o Corinthians voltar a ser um time com capacidade de investimento, com capacidade de brigar por título, com capacidade competitiva dentro de campo, tá? E então, assim, tudo isso passa por você, torcedor, tá? Você, torcedor, abraçar mesmo o time que o clube conseguir montar aí nesses 3, 5 anos e né, fazer com que a força da torcida faça com que os caras se superem, consiga vencer jogos e fazer de tudo para o time não cair, para manter a arrecadação do clube nesse patamar e aí nesses 3 anos trazer a dívida para dentro da arrecadação e, né, fazer aí voltar com que o Corinthians tenha condições de fazer investimentos, de trazer jogador melhor, de pagar salário maior, né? Talvez vender aí os jogadores mais caros aí, Yuri Alberto, não vai ter, acho que não vai ter como encerrar o contrato com o Memphis, mas não renovar, outros jogadores de salário alto tentar emprestar, negociar, enfim, tem que fazer alguma coisa. Claro que esse ano não vai dar, isso vai ser coisa pro ano que vem, né? Então, assim, pro ano que vem o Corinthians ele tem que vir com uma política totalmente diferente, porque se continuar do jeito que tá, o seu clube, o Clube Corinthians, o gigantesco Clube Corinthians pode sucumbir, tá, galera? Pode sucumbir, beleza? E você, torcedor corintiano, vai ter papel primordial nessa missão aí no futuro do Corinthians.
Então, assim, abrace o time que eles conseguirem montar, grite, incentive e cobre a diretoria, tá? Cobre o próximo presidente para ele pagar as dívidas do clube, porque se ele não pagar a dívida do clube, ficar com megalomania, ficar com mania de grandeza, de que o Corinthians é grande, arrecada muito dinheiro, que não sei o que, vai continuar na mesma situação. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui. A mensagem que eu queria passar para você, corintiano, é essa, tá? E é momento de união, para você, corintiano, é momento de união. É momento de cobrar a diretoria e não cobrar jogador dentro de campo, não cobrar técnico, tá? Apesar de que eu acho o Dorival Júnior aí um técnico um pouco limitado, mas se for com ele, vai com ele até o fim, abraça o cara, incentiva o time, tá? E vai com tudo, galera. Vai com tudo ali. Continua indo na Neoquímica Arena, porque a arrecadação ali da arena é importante. Então continua lotando, continua incentivando o time como vocês sempre fizeram. E os gritos de cobrança, direcione a diretoria, direcione ao novo presidente, tá, galera? E é isso a mensagem. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Vamos fazer esse canal crescer e fazer essa mensagem chegar ao máximo de corintianos possível, tá, galera? Conto com a ajuda de vocês. Eu vou deixar aqui o vídeo que eu falei lá do início dessa crise lá no Corinthians. Dá uma olhada lá que eu também trato um pouco dessa questão da torcida corintiana, tá, galera? Um abraço e até a próxima.